Perfeito, vocês já estão visualizando aí. Gente, a aula de hoje é sobre o debate no aumento dos casos de violência doméstica no Brasil. É importante a gente lembrar que, e esse é um tema que é oriundo de lei, né? Então, todo tema oriundo de lei, que parte desse conceito legislativo, tem muita potência para cair em redação. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, vejam, todos os anos a gente teve leis que viraram temas de redação. Esse comportamento começou especificamente, deixa eu permitir todo mundo aqui, pronto. Esse comportamento de fazer com que leis se tornem temas de redação começou mais ou menos ali no período de 2013. Em 2013 a gente teve o tema debate sobre a aplicação da lei seca no Brasil. Aquele ano foi muito polêmico no sentido de perceber que quando você traz temas de redação que foram leis que o governo trouxe, é mais difícil você imaginar, você adequar que as pessoas vão reclamar daquela temática, né? Por quê? Porque justamente, deixa eu só conferir se está gravando, tá? Porque justamente a população, ela vai se basear se houve ou não intervenção do Estado, e a primeira coisa que a gente pensa é em lei. Então, para isso não ficar tão negativo a nível de Enem, o que é que o Enem fez? Eles chegaram à conclusão de que quando eles colocavam leis que eram sobre assuntos do mesmo ano, a população fazia menos queixas em relação a eles, e isso era mais positivo para o Estado. Então, desde então, né, na verdade, a gente tem todo ano temas voltados para leis do mesmo ano. E essas leis do mesmo ano, elas vão estar justamente associadas, deixa eu diminuir aqui, elas vão estar justamente associadas com garantir que o cidadão esteja informado o suficiente para não questionar uma ação que ele acha que o Estado não fez quando o Estado de fato fez, tá bom? Então, esse comportamento faz com que nós, corretores, sempre buscamos temas de redação voltados para leis do mesmo ano, né? E quando a gente avalia o aumento dos casos de violência durante o período da pandemia, a lei que ocorreu foi justamente durante a pandemia. Tá? Vocês vão ver aí alguns dados estatísticos, os textos motivadores em si falam por si só. Mas a gente tem um aumento dos casos de violência doméstica. O que é violência doméstica? Violência doméstica tem várias definições, tá? O termo violência doméstica é um termo complicado. Porque quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa em violência praticada dentro do ambiente domiciliar, certo? E aí, a violência dentro do ambiente domiciliar, ela normalmente é praticada contra um indivíduo minoritário. Então, crianças, idosos, mulheres, animais, isso tudo engloba a violência doméstica. No Brasil, a violência doméstica mais relevante em nível de números é a violência contra a mulher. Mas após a violência contra a mulher, a gente tem também a violência contra idosos, beleza? Depois, crianças e depois animais, nessa seguinte ordem. Então, assim, esse tema ele deixa aberto para você discutir tanto só sobre violência contra a mulher, mas eu não acho muito saudável, porque parece uma fuga ao tema, quanto se eu quiser debater sobre todos esses outros aspectos da violência doméstica, com a criança, com o idoso, com o animal doméstico, todo esse tipo de prática que é ornamentada dentro do ambiente domiciliar, tá bom? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, antes da gente entrar no debate de fato, é para o título do tema. Debate sobre o aumento dos casos de violência doméstica no período da pandemia, da quarentena. Quando a gente avalia um título de tema, o título de tema costuma ter palavras centrais e funções temáticas, tá? Ou comando textual. A função ou comando textual é meio que o que orienta como você vai debater o seguinte aspecto, né? Então, por exemplo, estou aqui falando sobre violência doméstica, só violência doméstica. Se eu não colocar aumento como uma função temática, eu posso debater só, de fato, a violência doméstica, fica muito aberto para mim. Mas quando eu especifico debate sobre o aumento desses casos, eu estou especificando por que aumentou, né? As causas desse aumento e assim por conseguinte, beleza? Então, assim, é importante a gente ter em mente que quando se cita debate sobre o aumento dos casos, quando muda essa função temática, a abordagem é diferente, tá bom?
Palavras centrais. As palavras centrais desse tema são violência doméstica, que a gente acabou de definir, é uma palavra de difícil definição, e quarentena. Quarentena é esse período de isolamento social, de maior convívio social, como vocês sabem, viveram bem, né? Então, sempre que vocês forem analisar um texto motivador, antes de começar a leitura, antes de avaliar qualquer coisa, é legal a gente se basear primeiramente na análise do próprio título do tema. Quem é função temática, ou seja, quem é que vai definir como eu vou debater as palavras-chave e também conseguir definir as palavras-chave, porque sem a definição de palavras-chave eu posso me confundir e fugir um pouquinho da temática, tá bom? É muito comum o estudante fugir para algo que ele se sente mais confortável. Violência contra a mulher é um tema mais confortável de se conversar do que violência contra os idosos. A gente tem menos prática, menos conhecimento. Então, assim, é importante você saber que você também tem essa opção, tá bom? Seguindo agora. Texto 1, o texto motivador 1 é esse daí que vocês estão vendo. Esse primeiro texto motivador, ele é um texto voltado para só essa campanha que está aqui. E ele coloca, é uma campanha, primeiro, vamos para a fonte, né? Temos aí a fonte, a Prefeitura de Contagem, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e a Superintendência de Políticas Públicas para as Mulheres. Então, temos como título da mensagem, Você Não Está Só. A nível de mensagem não verbal, temos uma pessoa em desespero e uma mão nitidamente que não pertence a ela, provavelmente é um sujeito do sexo masculino. Confira como estão funcionando os serviços de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar durante o período da pandemia e denuncie. Gente, primeira coisa, vamos analisar esse texto motivador, tá bom? Vamos pensar juntos aqui. Se eu tô falando sobre uma campanha da prefeitura, será, e acho a fisiologia da pergunta já vai dizer muita coisa, mas quando eu falo que existe uma campanha sobre esse aspecto, eu acho que é meio nítido a gente entender que provavelmente o Estado está sofrendo com essa situação e precisou intervir monetariamente falando, certo? Então, a gente já percebe que durante o período da pandemia aconteceu alguma coisa que fez com que a Prefeitura de Contagem, né, junto com Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania, se articulasse para criar uma campanha em vista de um aumento de alguma coisa, certo? E essa campanha, ela tem um foco bem relevante, né? Ela traz pra gente que, mesmo durante o período da pandemia, mesmo com tudo fechado, houve uma adaptação para que o funcionamento dos serviços de atendimento à mulher ocorressem mesmo durante a pandemia. Essa aqui é a informação que a gente vê nesse texto motivador, beleza? Outro ponto que eu acho bem legal, se a gente for falar aqui sobre esse texto, porque esse texto, qual é a parte mais chamativa do texto? Você não está só, violência doméstica, denuncie. Então, o texto também denota muito pra gente, além de deixar claro que precisou de uma campanha, provavelmente porque teve algum problema, ele coloca pra gente, e eu acredito que a definição desse texto, sempre é legal vocês definirem os textos motivadores, verem o que é que os textos motivadores estão tentando falar com vocês. Ele falar sobre a dificuldade de denúncia no período da pandemia, tá? Então, quando o texto motivador coloca isso pra gente, coloca que as denúncias decaíram, né? Ou que os casos aumentaram a ponto de precisar de uma intervenção por parte do Estado, tá bom? Então, continuando o nosso texto motivador, eu queria que vocês, como eu já falei, só pra dizer o spoiler já, a Prefeitura de Contagem fez isso aí justamente por causa da lei que eu tô tanto falando que ocorreu. A lei que ocorreu nesse período... A lei que ocorreu nesse período, ela tinha como objetivo justamente garantir uma maior... Ela tinha como objetivo garantir justamente maior nível de denúncia, e a lei desse ano, que é a lei que eu tô falando pra vocês tanto, que pode cair, pode virar tema de redação, foi uma lei que justamente tornou o serviço de atendimento à mulher na violência doméstica situação de emergência, né? Uma situação emergencial que não era, tá bom? Muitas polícias, muitas delegacias ficaram fechadas, mas o serviço da mulher, depois de um certo tempo, abriu-se uma lei para tornar esse um serviço emergencial, tá bom? Vamos ao texto motivador 2. Nossa fonte, antes de mais nada, é economia.ol.com.br. De maio de 2020, estávamos em período pandêmico.
E o texto coloca: Instituto Maria da Penha alerta sobre violência doméstica em quarentena. Vamos ler. Título: Instituto Maria da Penha alerta sobre violência doméstica em quarentena. Segundo o levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP, o número de ocorrências de violência contra a mulher aumentou em 6 estados: São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. Continuando, em comparação ao mesmo período em 2019, primeira informação relevante, a gente teve um aumento desses casos aqui citados, certo? Seguindo, só no estado de São Paulo, onde a quarentena foi adotada no dia 24 de março, a Polícia Militar registrou um aumento de 44,9% no atendimento a mulheres vítimas de violência. O total de socorros prestados foi de 6.775 para 9.817. Os casos de feminicídio também subiram de 13 para 19. Então, olha, aumento. Esse aumento ele foi notificado já em abril, pois a nossa entrevista aqui é de maio. E a pandemia se inicia em 24 de março. Vejam que no primeiro mês de pandemia a gente já teve um aumento significativo, né? O isolamento social intensifica a convivência entre os familiares, o que pode aumentar as tensões. O contexto de apreensão, incertezas e adversidades impostas pela pandemia, além do consumo excessivo de álcool nesse período, colabora para as discussões entre casais, que podem desencadear diversas formas de agressão: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Devido ao isolamento social, muitas mulheres não conseguem fazer denúncias, o que gera um número alto de subnotificações. Então, outro ponto relevante, a dificuldade de fazer denúncias, que foi algo que a gente já viu no texto motivador passado. Pensando nesse cenário, o filme Call, criado pela agência FBIS e pela Vetor Zero, que mostra um caso de violência doméstica descoberto a partir de um grupo de pessoas em uma videoconferência de trabalho. Lidamos diariamente com violência doméstica, mas o confinamento deu mais visibilidade a ela. Daí a importância de conscientizar e informar sobre como identificar as situações de violência, quais os canais de denúncia e de que modo cada um de nós pode ser parte da rede de apoio às vítimas, diz Conceição de Maria, cofundadora e superintendente do Instituto Maria da Penha. Esse texto motivador 2 ele traz vários dados. O primeiro dado é que esse aumento foi muito precoce, né? Ele foi registrado já em abril. O segundo parágrafo ele fala muito sobre primeiras formas de agressão, que bem definido que esses tipos de violência. Coloca pra gente também alguns casos, né, como o aumento do consumo excessivo de álcool, né, o contexto de estresse, incerteza, instabilidade financeira, coloca várias causas aí. E no terceiro parágrafo ele coloca a informação dele, mas o que eu acho mais legal aqui ainda é ele citar que precisamos identificar situações de violência dos mais diversos tipos, canais de denúncia precisam ser aumentados para que forme-se uma rede de apoio. Ele já traz um pouquinho da solução pra gente. Esse texto motivador é muito rico, na minha opinião. Ele traz pra gente a dificuldade de denúncia e a importância do apoio social nesses casos. E é um texto extremamente relevante. O terceiro texto motivador, ele é o último texto motivador, mas eu já quero chamar a atenção de um fato antes de lê-lo pra vocês. Gente, quando a gente fala sobre violência doméstica, não é só sobre violência contra a mulher. É um termo de difícil definição frente à sociedade, tá? Mas o grande foco aqui é vocês compreenderem que violência doméstica tem tudo a ver com ambiente domiciliar e não com mulheres exclusivamente. Quando a gente imagina que a violência doméstica ela é só praticada com mulheres, a gente pensa naquela distribuição arcaica da sociedade, né? Que só existem homens, mulheres e o filhinho lá, e isso é uma família. Existem outros tipos de ambientes domiciliares e todos esses ambientes domiciliares podem propiciar o tipo de violência, tá? Então a gente precisa ter isso em mente. Vamos lá. Texto motivador 3 é um texto voltado ainda para mulheres, mas lembre-se, você pode debater esse tema sobre várias perspectivas distintas. Vamos lá. Leitura do texto 3. Deixa eu ler para vocês. Vamos ler a fonte primeiro. A nossa fonte aqui é... Desculpa. A nossa fonte aqui é... Deixa eu fechar só esse xizinho. Pronto. Nossa fonte aqui é a folhavitória.com.br, uma notícia de junho de 2020. Campanha Sinal Vermelho permite que mulheres vítimas de violência doméstica procurem ajuda em farmácias. Então vamos lá.
Título: Campanha Sinal Vermelho permite mulheres vítimas da violência doméstica procurem ajuda em farmácias. A vítima pode usar uma caneta ou um batom vermelho para marcar um X na palma da mão para que o atendente ou farmacêutico acione a polícia. As mulheres vítimas de agressão agora podem buscar socorro em farmácias do Espírito Santo. A campanha Sinal Vermelho busca estimular as denúncias de violência doméstica que aumentaram durante o isolamento social. O sinal vermelho destaca para um basta. A comunicação entre a vítima e aquele que pode salvar a vida dela não precisa de palavras nem expressões. O símbolo X vermelho na palma da mão está sendo divulgado em mais de 10 mil farmácias do país. No Espírito Santo, todas as grandes redes como Santa Lúcia, Pague Menos, Pacheco e Drogazil já aderiram à campanha. A vítima pode usar uma caneta ou um batom vermelho para marcar um X na palma da mão para os atendentes ou farmacêuticos ligarem para a polícia. Além disso, os funcionários das farmácias precisam compreender o sinal através de treinamentos ou uma boa conversa entre o gerente e os atendentes. Tem que ser bem discreto, chamar a vítima em um canto, pegar o telefone ou o endereço. Para tomarmos todas as providências e ligar para a polícia, destacou o gerente da farmácia, Murilo Rodrigues. Gente, isso é um texto motivador muito útil, porque ele fala agora sobre solução. Né? Ele fala sobre a importância de outros métodos de denúncia. Não é só denúncia de maneira geral, tá? É sobre outros métodos de denúncia. É sobre a gente avaliar que nem sempre só ligar, a pessoa pegar o telefone e ligar, vai resolver. Vocês acompanharam, eu acho que durante a pandemia, uma coisa que a gente estava era informado, né? E aí durante a pandemia a gente viu vários casos interessantes, como por exemplo, teve um caso que ficou muito famoso de uma mulher que ligou para a polícia, fingindo ligar para uma pizzaria, pedindo uma pizza, e na verdade era uma denúncia. Então, será que as formas de denúncia de hoje em dia, elas são formas que dão acesso à mulher, àquela pessoa, né? Não só a mulher, mas para a criança, para o idoso principalmente não dá chance, né? A gente sabe disso. Mas elas não dão a oportunidade de gerar denúncias de fato, denúncias que ajudem o indivíduo a categorizar os crimes, os criminosos e assim por diante. Então, assim, eu acho que esse texto motivador ele fala sobre isso pra gente, sobre como os métodos de denúncia hoje em dia, eles não são acessíveis, tá? E precisam se tornar acessíveis. Esse é o grande X da questão. Precisa se voltar para quem precisa. Então, além da campanha do X vermelho, teve outras campanhas que eu queria só destacar para vocês, deixa eu passar aqui. Como, deixa eu ver se eu citei aqui. Esse texto motivador aqui. O Magazine Luiza, por exemplo, ele criou uma campanha na qual as pessoas poderiam denunciar os seus agressores através pelo aplicativo deles, tá? O aplicativo de vendas tinha lá uma opção, um xizinho, que a mulher poderia marcar e pedir uma denúncia, tá? E no sistema de compra, né, quando você compra alguma coisa, fica lá o seu endereço, então o endereço seria compartilhado. Mas assim, tem que ser algo que não é pra partir de eu acredito, né? Não é pra partir de campanhas públicas, e sim campanhas privadas, e sim de campanhas públicas. Quem tem que fazer esse tipo de denúncia é o Estado. É o Estado que tem que perceber e criar estratégias, e não a população em si, né? Gente, rapidinho, eu vou só pegar o meu carregador do notebook. Eu acho que tinha trazido pra cá, mas não tá aqui. Bem rapidinho, mas enquanto isso eu vou deixar esse slide pra vocês, que é a definição, já podem ir lendo, de violência doméstica, tá bom? Rapidinho. Pronto, gente, desculpem.
Eu até tinha desligado para procurar aqui o carregador, mas estava lá no outro cômodo. Vamos lá. Esse primeiro texto aí, terminamos os textos motivadores, né? Só queria encher vocês agora de repertórios socioculturais pra gente conseguir citar a nível de redação. E assim, sobre esse texto motivador aí, qual é a definição de violência doméstica, né? A gente falou aqui que você pode discutir outras coisas, mas lá no texto motivador, principalmente para os estudantes que não forem participar da monitoria, eu queria deixar bem, assim, confundidor, digamos. O estudante pensar, poxa, mas só tinha texto motivador sobre violência contra a mulher, vou falar só sobre violência contra a mulher. E o cara pode ser até despontuado, porque foi induzido a colocar só violência contra a mulher. Então, assim, o texto motivador foi bem sacana, digamos assim, mas o objetivo de ser sacana era fazer vocês perceberem que não é só ter texto motivador, basear-se só nos textos motivadores para você gerar ideias. Você também tem que ir na etimologia das palavras, definir as palavras que estão lá. Vocês vão muito no automático de ler o tema, acha que já sabe a definição das coisas e vai direto ler o texto motivador e ser influenciado por ele. Todo mundo vai fazer o mesmo processo. Então é mais interessante que vocês tentem pensar em outras formas, em outras abordagens, tá bom? Violência doméstica é todo tipo de violência que é praticada entre os membros que habitam um ambiente familiar comum. Tá, isso pode ter tanto laços de sangue como pais e filhos ou outras formas civis, tá? Então, assim, Bianca, não, porque a minha sogra, ela vive sendo grossa comigo, ela vive me desrespeitando, ela me trata muito mal quando meu marido não tá em casa. Isso é violência doméstica? Sim. Porque a casa, gente, a casa do estudante, do morador, tem que ser o seu ambiente de paz, tá? A gente sabe que na prática isso acaba sendo muito difícil, né? Porque conviver com seres humanos é difícil. Mas quando a gente coloca que você está sofrendo algum tipo de violência patrimonial... O que é violência patrimonial, Bianca? É aquela pessoa que tem que cuidar lá do idosinho só pra roubar o dinheiro dele. Quando você percebe uma violência moral, que é esse tipo de agressão que às vezes existe entre sogra e genro, né? E assim por diante. Ou marido e esposa também. A gente tem que se atentar a esses fatos, tá? E aí eu queria destacar alguns mitos sobre a violência doméstica, né? Primeiro mito, acontece mais com pessoas de baixa renda. Não, a violência doméstica é um dos poucos fatos que ocorrem independente do fator renda. Mito 2, porque normalmente a mulher que é agredida é aquela mulher que apanha, que é submissa ao marido, que não trabalha, não sei o que. Também não é uma característica comum, a gente tem vários tipos de comportamento. Mito 3, porque é só proteger a vítima e punir os agressores. Não é só isso, é garantir que aquela vítima, que aqueles agressores não cheguem mais próximo à vítima, garantir que a vítima consiga ser independente financeiramente, o que é normalmente a primeira coisa que as pessoas que violentam esse tipo de mulher, ou essa criança, ou esse idoso, tomam conta, é a questão patrimonial, né? Porque a violência doméstica, ela não precisa ser só patrimonial, ou só sexual, ou só moral, ou só física, ela pode ser o conjunto. E normalmente ela é o conjunto, né? Eu já ouvi gente falar que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Tem muitos homens, assim, que acreditam que a Lei Maria da Penha, por tratar os seres de maneira diferente na hora da pena, ela é inconstitucional. Assim, não precisa nem discutir, né? A nossa Constituição, ela garante uma coisa chamada equidade também. Além de igualdade, temos equidade. Se a gente chegar num posto, todo mundo vai ser atendido por igual. Agora, quem vai ser atendido primeiro é quem precisa de mais. Então, a Lei Maria da Penha, ela surge justamente para garantir equidade, né? Ou então, o termo que vocês já conhecem, justiça social para os indivíduos. Beleza? O último texto motivador, na verdade agora não é texto motivador, mas a última área de conhecimento que eu trago pra vocês. Esse tema eu acho um tema tranquilo, eu acho que vocês conseguem produzir. Mais uma vez eu aconselho a todos, dar uma lidinha no tema que eu já mandei pra vocês e produzirem logo após a monitoria. Eu acho uma prática mental interessante você produzir logo após a monitoria, para você já sair daqui cheio de ideias e jogar tudo no papel e já adiantar o trabalho de fazer a redação da semana, né? Por isso esse momento aqui. Antes de ler esse último dado aqui, que é o que faz com que a redação o tema de redação seja nível Enem, porque o Enem gosta de temas relacionados a leis do mesmo ano, só para pontuar, gente, que a monitoria de redação, ela também está fazendo campanha agora para o curso de Ciências Humanas voltadas para o Enem, que está ocorrendo nas terças-feiras e quintas-feiras às 8 da noite, tá bom? Então, vamos lembrar aí quem estiver interessado.
Para quem quiser enviar a redação para mim desse tema, tá liberado, tá? Normalmente eu corrijo as redações entre sábado e segunda-feira. O prazo final é segunda-feira, mas eu posso enviar antes, sem problema nenhum, tá bom? Para vocês enviarem redação, a gente pode se basear no Bianca Corretora MDM, que é o meu e-mail para a corretora do MDM, @gmail.com. Vocês podem enviar lá tanto PDF, quanto imagem, quanto qualquer coisa, beleza? Mais uma vez, para quem está participando da monitoria, se for fazer sobre esse tema, cuidado, porque se falar só de violência contra a mulher, a gente vai fugir do tema, tá bom? E para finalizar, vamos ler a última área de conhecimento. Na quarta-feira, em julho de 2020, houve a instalação da lei número 14.022 do ano 2020, sancionada sem nenhum veto pelo Jair Bolsonaro. Essa lei, ela autoriza que durante a pandemia da Covid-19 e, na verdade, durante qualquer estado de emergência do país, órgãos relacionados a atendimento a mulheres, crianças, idosos e adolescentes, cidadãos com deficiência ou violência familiar e doméstica sejam atendidos com prioridade. Estou falando que o Conselho da Criança e do Adolescente vai ter que ficar aberto. Eu tô falando que o Conselho Nacional da Juventude vai ter que estar aberto. Eu tô falando que as delegacias contra a mulher, o Hospital da Mulher vai ter que estar aberto. Isso torna esses serviços essenciais. Essa aqui é a lei que faz com que esse tema possa virar tema de redação. Beleza? Como eu tinha falado já pra vocês, deixa eu parar agora o compartilhamento. O que torna um tema de redação possível de virar tema de redação é justamente leis do mesmo ano, tá? Eu vou até, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês rapidinho, mas eu vou até mostrar uma foto que eu coloquei até no Instagram de trabalho antigo que eu tinha. E justamente a foto coloca isso. As leis, os temas de redação que viraram lei. Deixa eu ver aqui se eu acho. Todo o tema de redação desde 2013... Deixa eu ver se abre aqui rapidinho. Rapidinho. Ó, não achei o que eu queria mostrar pra vocês, mas eu vou explicar. Em 2013, o tema da redação foi... aquela questão foi diferentinha, foi quando surgiu essa história, né? Foi sobre a lei seca no Brasil. Perceberam que falar sobre temas de redação voltados para a lei era muito bom. Então, colocaram em 2014, publicidade infantil era o tema de redação relacionado à lei publicidade infantil do mesmo ano, de 2014. Em 2015, a gente teve o tema de violência contra a mulher. Foi por causa da lei de feminicídio. A lei de feminicídio é a lei que hoje sabemos que se um homem mata uma mulher por questões de machismo, de controle, não sei o que, esse homem ele vai pagar uma maior pena, tá? Então é importante conhecer a lei de feminicídio, que hoje discutimos tanto, surgiu em 2015 e teve lei do mesmo ano em 2015. 2016, intolerância racial e religiosa no Brasil, porque houve a liberação da lei de intolerância racial e religiosa no Brasil. Então teve até dois Enems esse ano, porque era o ano de ocupação das universidades, e aí acabava que muitos polos estavam ocupados. Então fizeram o primeiro tema, que era intolerância religiosa, o segundo tema, que era intolerância racial, mas sobre os mesmos Enems. Em 2018, a gente teve o tema de manipulação de dados no Brasil, e foi sobre a lei do mesmo ano, né, de proteção da manipulação de dados. Em 2019, a gente teve a lei de acesso ao cinema, ampliando o acesso ao cinema no Brasil, e caiu o tema de acesso ao cinema no Brasil. 2021, tivemos o tema de 2020, patologias mentais, pois tivemos lei no mesmo ano, né, que ampliava a aplicação dos psicólogos e psicoterapeutas dentro do SUS. 2021, mesma coisa, tivemos o tema, né, de invisibilidade e registro civil, porque tivemos uma lei que ampliou o acesso a esse tipo de documentação no Brasil, tá? E é comum até, tá, gente, só pra vocês saberem, mostrar aqui só uma matéria pra vocês aqui no Firefox, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, mostrar pra galera que tá... Não, peraí, aqui eu consigo, peraí, perfeito. Ó, aqui, ó. Matéria de 2021, leis aprovadas em 2020 para você ficar de olho, tá? Então a gente já falou que é comum aqui, né, as leis aprovadas no mesmo ano virarem temas de redação, e aí ele faz um elenco das principais leis e o que pode virar tema de redação. Isso é o que nós, professores, fazemos todos os anos. Principalmente, tá, gente? Quando a gente
chega, ó, Lei Geral de Proteção de Dados foi o tema do ano de 2020, estava aqui, tá? Nessa matéria. Então, o que eu quero falar pra vocês? Os temas de redação, eles normalmente são associados à lei do mesmo ano. Agora sim, quando é que a prova do Enem tá pronta? A prova do Enem tá pronta em julho, julho, né, que eles começam o processo de impressão de provas. Então, a gente só vai começar a se basear nas leis do mesmo ano, principalmente a partir dali. Tá? Agora eu vou treinando vocês para entenderem esse aspecto, para buscarem um pouquinho mais de legislação. Tem algumas que eu já trouxe relevante aqui para vocês, como telemedicina, a importância do SUS, mas tem algumas que eu vou começar a trazer a partir de junho, né, que é quando surgem mais leis, e aí eu posso ficar mais específica para escolher os meus temas. Bom? Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu agradeço a presença de todos. Queria solicitar a vocês que tentem produzir a redação e me enviar, tá? E aí eu já consigo corrigir esse final de semana mesmo. E aí, não sei se vocês viram quem tá lá no grupo agora, mas tem lá eu sempre mando um link no Drive para vocês acessarem e buscarem a redação de vocês já corrigida. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Entenderam o tema, entenderam o debate? Tudo certinho? Tranquilo, então? Beleza, gente. Vou finalizar a aula por aqui. Essa aula foi gravada. Quem chegou mais tarde, espera uns 5 minutinhos que eu já mando o link lá no grupo. Tá bom? E é isso. Obrigada pela presença de todos. Mantenham-se firmes vindo pra tutoria. E, se possível, termina a aula, vai lá fazer a redação direto, que vai ser muito bom pra você. Tá bom? Se cuidem. Um ótimo final de semana. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.